Um rapaz de 20 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio ontem no bairro Altinópolis. O crime aconteceu por volta de 10 horas da noite. Segundo informações divulgadas pela polícia, Atos Leon Alves levou 4 tiros quando chegava em casa. O autor dos disparos estava em um carro. Atos foi levado para o hospital em estado grave. A polícia já identificou um suspeito, mas ele ainda não foi preso. Religião, o que as pessoas buscam nelas. Como entender a espiritualidade nos dias de hoje? Hoje, no Jornal das 7, você vai saber como anda o mapa das religiões no Brasil e o papel da mídia neste ambiente em constante transformação. Bem no pico da montanha, a estátua da Santa parece contemplar a cidade. Para os fiéis, a imagem de 24 metros de altura de Nossa Senhora das Graças é um símbolo da fé católica manifestada em Valadares. E um motivo a mais para conhecer um dos mais belos cartões postais do município. Mas a Santa não é a única certeza de que a cidade é mesmo abençoada. Em meio ao corre-corre das pessoas, igrejas e capelas de diferentes denominações cristãs abrem as portas para oferecer momentos de reflexão aos devotos. São milhares delas. O encontro espiritual mostra o tamanho da fé do valadarense, muitas vezes manifestada apenas por um sinal. Valadares é mesmo reconhecida pela religiosidade dos seus moradores, uma tradição antiga, cultuada há décadas, mas que não se restringe apenas ao município. Em todo o mundo, cresce o número de igrejas cristãs das mais variadas religiões. Mas uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas aponta para um fenômeno que acontece pelo menos aqui no Brasil. A quantidade de católicos hoje diminuiu em relação ao número registrado em 2003. Segundo um estudo divulgado ainda no ano passado, a maior religião do planeta é cultuada hoje por 68,43% dos brasileiros, contra os quase 74% de 9 anos atrás. Entre os jovens com idade entre 15 e 19 anos, a quantidade de católicos também já não é mais a mesma. Agora, apenas 67,49% deles são católicos, contra os 75% vistos há quase uma década. A queda pode até assustar os fiéis mais devotos, mas para algumas lideranças da igreja com sede em Roma, os dados indicam apenas uma realidade parcial. A suspeita é de que não foi o catolicismo que retroagiu, mas outras religiões que ganharam novos adeptos. O governador Valadares, já por muitos anos, tem uma presença forte do mundo evangélico. E essas seitas, esses grupos religiosos, eles estão comprometendo não a igreja católica local, no nosso caso Valadares, mas você vai ver essas pessoas, elas que estão hoje nesses grupos independentes, são oriundas da Assembleia de Deus, são oriundas de outros grupos pentecostais. Porque, pelo contrário, a Igreja Católica, no nosso caso, vamos falar especificamente para o governador Valadares, as nossas igrejas estão cheias, nós temos uma liderança formada. Além disso, segundo ele, a promessa de prosperidade garante mais fiéis evangélicos, mas é um discurso que o catolicismo não se permite fazer. Nos últimos 30, 40 anos, nós vemos nascer a teologia da prosperidade no universo protestante. Primeiro, isso causou um mal-estar profundo no próprio protestantismo americano. A teologia da prosperidade, fundada em alguns pilares extremamente perigosos, sem nenhuma fundamentação bíblica, sem contextualização nenhuma com o Evangelho, se apegando em cima de alguns pilares extremamente complexos, como, por exemplo, atribuir a culpa de doenças ou dos problemas sociais ao demônio. Mas a busca pelo encontro com Deus acontece por diversos caminhos. Jovens e idosos unem-se na luta contra o pecado. Cada manifestação no culto
pode ser uma razão para explicar o crescimento de evangélicos. E o pastor garante: Valadares acompanha a tendência nacional. Essa é uma constatação de que o número de evangélicos tem crescido no Brasil nos últimos anos. E isso para nós, por um lado, é motivo de comemoração, por outro lado, é motivo de preocupação. Comemoração por quê? Porque com o crescimento do número de evangélicos, os evangélicos têm mais visibilidade, nós passamos a ser mais respeitados, a opinião dos evangélicos passa a ser vista com mais respeito, mas também para nós é motivo de preocupação, porque a gente pensa e entende que boa parte dessas pessoas que se declaram evangélicas, muitas delas não sabem exatamente o que significa ser evangélico. Por quê? Porque o evangelho hoje tem sido, de certa forma, deturpado. Há muita ênfase no evangelho da prosperidade, há muita ênfase na cura. Também temos o fenômeno das personalidades, algumas pessoas que se destacam na televisão e passam, por causa do seu carisma, a atrair pessoas. E então a gente percebe que algumas pessoas nem estão aceitando o evangelho, elas estão aderindo a esse movimento e à pregação dessas personalidades, e isso é um motivo de preocupação para nós. A sede dos fiéis por respostas espirituais garante a lotação dos templos religiosos, e por isso as diferentes religiões existentes no país são vistas como verdadeiros produtos de consumo. E na luta por novos seguidores, as igrejas ganharam um poderoso aliado, que é capaz de fazer a diferença e agregar mais fiéis à comunicação. O avanço dos meios de comunicação se tornou, impactou a própria sociedade com um avanço da evolução, da criação, da evolução da humanidade. Isso aconteceu também com a religião, porque os meios de comunicação, eles potencializam o principal foco, que é a religião, que é o anúncio da sua crença, e no caso da religião cristã, o anúncio do evangelho. Mas a relação entre a igreja e a comunidade não garante retorno apenas nas religiões. Na avaliação deste sociólogo, os valores espirituais também ajudam a contribuir para a construção da sociedade. Cada indivíduo hoje ele é midiático, o indivíduo hoje é midiático, E, ao mesmo tempo ele recebe muita informação. Então existe uma sensação na sociedade que os valores estão se desconstruindo, As pessoas estão perdendo referência ética, moral. Então a pessoa começa a buscar a religião, no caso as religiões com fundamento, Por isso que chama de fundamentalismo, aquelas que estão com mais foco nos princípios da própria religião. Então é um momento de percepção, de perda de referência, e as pessoas têm uma reação mais conservadora no sentido de buscar esses valores através da religião. Essa edição do Jornal da 7 termina aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.